Olá para todos, bem-vindo ao nosso curso de legislação especial. Vamos iniciar aqui esse nosso vídeo, tá? Com a Lei 9.613 de 1998, conhecida como a Lei de Lavagem de Dinheiro de Capitais, que tecnicamente hoje não é bem de 1998, porque sofreu uma alteração quase que em sua totalidade no ano de 2012, tá? Mas ainda é a mesma numeração, né, datada de 1998, que é a Lei 9.613, tá? Conhecida como Lei da Lavagem de Dinheiro, Lavagem de Capitais, Branqueamento de Capitais, tá? E tem como regra fundamental, tá, um crime antecedente, tá? Então, quando você tem que dar uma visualização de algo que é ilícito e as pessoas querem, aproveitando-se do seu poderio econômico, aproveitando-se do seu poderio político, muitas vezes, querem dar uma visualização lícita a algo derivado do ilícito, tá? Então, muitas vezes, passam-se por pontes, passam-se por métodos e meios para dar aquele produto ilícito advindo de uma corrupção, produto advindo do tráfico de drogas, produto advindo de qualquer tipo de negociação ilegal, tá? Dar a esse produto uma aparência lícita. E nós sabemos que as fórmulas usadas, elas são quase que de incontáveis, né? Então aí infinitas, incontável as fórmulas. Porém, nós temos uma legislação que está fechando o cerco, que está fazendo com que aquele que é criminoso, que queira fazer o branqueamento do capital, a lavagem de dinheiro, tá, vai ter um pouco mais de dificuldade, tá, para gerar aí um chamado desconforto na hora da utilização do capital. O que adianta você ter 10 milhões e não tem como explicar de onde veio esses 10 milhões? Você vai ter que se sentar no capital sujo, tá? Então, o que acontece? Não pode se levantar dali, porque se levantar é rastreado, né? Vai ter que esconder. E se aparecer com esse capital, vai ser rastreado. Então, nesse caso aí, as pessoas elas usam vários métodos para que isso possa dar uma visualização lícita, né? A gente acompanha por noticiários, acompanha em operações a nível nacional, divulgações nacionais, várias pessoas com grande poderio econômico, político, respondendo por crimes diversos, dentre eles lavagem de dinheiro de capitais, tá? Então essa lei é uma lei importantíssima, tá? Veio em tempo oportuno, alterada em tempo mais oportuno ainda, tá? Porque antes nós tínhamos a impossibilidade de ter lavagem de dinheiro para crimes que não estavam na lista, porque o rol era taxativo, mas hoje qualquer produto advindo de crime, tá? Hoje equiparou-se a receptação, qualquer produto advindo de crime. Então a lavagem de dinheiro de capitais é de qualquer produto advindo do crime. E outra coisa, normalmente o que a gente faz com um produto do crime pós-facto é impunível. Se o sujeito furta uma televisão, aí depois ele sabe que ele está sendo investigado pela polícia e que a polícia vem atrás dele, o que ele faz? Ele vai ao quintal, quebra a televisão, coloca fogo, aí ele vai responder por furto da televisão, mais o dano provocado no bem? Não, isso é um pós-facto impunível. O que ele faz com o objeto, ele não responde. Se ele subtraiu, roubou, extorquiu e depois passa para o receptador, ele não responde por receptação. Agora, lavagem de dinheiro de capitais é diferente, tá? Não só responde pelo crime aquele que está lavando o dinheiro que não participou do crime antecedente, como também aquele que participou do crime antecedente responde pelo crime de lavagem de dinheiro, tá? Diferente ali do pós-facto impunível de algumas infrações penais ou quando ele se desvincula do que vai ser realizado com o produto do crime a partir de então. Nesse caso, o corrupto, o ladrão, tá? O extorsionário, aquele que praticou crimes e tem patrimônio, o contrabandista, ele vai ter um pouco mais de dificuldade
porque tem pena até 10 anos de reclusão nessas circunstâncias. Tá? Então, nós temos aqui, na sequência, eu coloquei algumas situações aqui relacionadas à doutrina para nós, tá? Então, vamos ver o que nós destacamos aqui da Lei 9.613 de 98. Dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta lei, cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o COAF, e dá outras providências. Olha só, aqui, esse Conselho de Controle de Atividades Financeiras, junto a ele nós temos outros grupos, principalmente relacionados aqui a essa questão da lavagem de dinheiro, que é o GAF, por exemplo, que a gente vai citar em algumas outras situações aqui. Esse GAF é um grupo de ação financeira contra a lavagem de dinheiro. Então, esse aqui, ó, é um grupo de ação que foi criado junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras. É o grupo de ação financeira. Esse grupo de ação, ele foi criado para o combate, né? Grupo de ação financeira contra a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Dinheiro ou financiamento do terrorismo. Né? Então, aqui lavagem de dinheiro e financiamento, né? Também pode ser os dois. Financiamento do terrorismo. Principalmente nós já temos lei do terrorismo no ano de 2016, né? A Lei 13.260 de 2016 já trouxe, inclusive, punições específicas para atos terroristas. Então, esse GAF que existe junto ao COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Então, essa lei, ela dispõe sobre o crime de lavagem de dinheiro, tá? A prevenção da utilização do nosso sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta lei e criou o controle, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. E junto ao Conselho, nós temos o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. Então, nós temos aqui dos crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação, tá? De bens, direitos e valores. Então, aqui, quando nós falamos dessa questão, não é uma progressão criminosa. Então, quando a gente fala de lavagem, você tem um crime antecedente. Então, nós temos um crime antecedente e temos a lavagem de dinheiro, tá? Normalmente, a gente pode ter uma progressão criminosa ou um pós-facto impunível, que não é o caso. Não é nem progressão criminosa, nem um pós-facto impunível, tá? É aquela conduta do sujeito que quer gerar uma aparência lícita para o dinheiro, para os direitos. Bens aqui podem ser móveis ou imóveis. Então, aqui, bens podem ser móveis ou imóveis. Móveis ou imóveis. Títulos poderiam ser os direitos, né? Direitos aqui seriam títulos. Valores, isso aqui é moeda. Tá? Então, bens, móveis ou imóveis, títulos, moedas, pode ser nacional ou estrangeira, tá? Então, é conhecido como lavagem de dinheiro, também conhecido como lavagem de capital ou branqueamento de capital. São situações aqui sinônimas, tá? E eu coloquei aqui um conceitozinho. O que seria, então, esta lavagem de dinheiro, ocultação ou bens? Desculpe. É a conduta ou atividade que visa desvincular o proveito do crime, que se configura como um valor, capital ou bens ilícitos da sua origem ilícita, passando por pontes de dissimulação até chegar a uma aparência lícita, tá? Então tem uma colocação, uma dissimulação para chegar até uma aparência, aí que a gente chama uma aparência lícita. É claro que até integrar. Então faz a colocação, a dissimulação e a integração. São as chamadas fases da lavagem de dinheiro ou de capitais. Então aqui, mas antes da gente falar sobre as fases,
tá? Eu destaquei aqui o objetivo desta lei, tá? Então, esta lei da lavagem de dinheiro, essa lei 9.613, qual é o objetivo? Aumentar as chances do Estado quanto ao confisco criminal, tá? Ou seja, para o Estado não ter prejuízo, tá? E terceiros também. Mostrar ao possuidor do capital sujo que este é de difícil ou até mesmo impossível branqueamento, tá? O criminoso se senta no capital sujo e não pode se favorecer dele, gerando o desestímulo, pois o crime não irá compensar, tá? Pelo sistema de prevenção introduzido pela legislação, cria-se barreiras e diminui as chances de êxito daquele que se utiliza do domínio econômico ou funcional, tá? Então aqui, essa questão do confisco criminal que vai ser feito, essa questão relacionada a mecanismos que vão sendo criados, nós vamos ver que as instituições financeiras, e existe uma lista bastante considerável, extensa, do que se consideram instituições financeiras para fins de lavagem de dinheiro, de capitais, branqueamento de capitais, tá? Todas as fórmulas para que o Estado possa chegar aqui ao possuidor desse capital sujo para que se desestimule, principalmente grandes crimes de grande monta que causam prejuízos bastante consideráveis a um número indeterminado de pessoas. Então, neste caso aqui, para ter a sensação de que a punição irá ocorrer. E mesmo que não haja punição, tá, em tempo e prazos que a gente entende que deveriam ser necessários na justiça, pela justiça brasileira, mas pelo menos, tá, para desestimular o sujeito a correr atrás de muito dinheiro, passando aí a perna em muita gente ou praticando crimes que possam fazer com que o prejuízo para as famílias, como é o caso de tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas, ou para a indústria, para a economia, para o trabalho, como piratarias, para que haja um desestímulo. E principalmente crimes na área política, crimes de corrupção, de concussão, de peculato, desvio de verbas e assim por diante, né? Porque às vezes da corrupção também empobrecem a população, tá? Porque empobrece aí o Estado. Então, nesse caso aqui, nós temos, a lei traz uma alteração de política criminal, onde, além de definir as infrações penais, trazer a reserva legal, né? Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal, combinando a pena, indicação de regras e procedimentos, traz, agregado a isso, o objetivo de confisco, tá? Então, tem crime, crime, pena, crime, sanção e o confisco. Tá? Então, nós temos tudo com o fim de desestimular. A legislação aumenta as chances de confisco, especifica questões probatórias para isolar aí o domínio econômico, né? Então, o que acontece? Nesse caso, eles criam até um sistema de compliance, né? Então, o que seria? Essa lei traz essas alterações, cria esse chamado sistema compliance. Deixa eu só colocar aqui, ó, pra gente, o que seria, esse chamado sistema. Esse sistema compliance seria que as entidades privadas, tá? Elas têm que ser parceiras. É que as entidades, elas não podem se deixar utilizar para a lavagem de dinheiro e de capitais. As entidades, elas têm que ser parceiras. Sob pena de serem também aqui punidas, né? As entidades têm que ser parceiras no combate aqui, tá? Para prevenção, né? Para prevenir a lavagem de dinheiro. E como é que elas fazem para prevenir essa lavagem de dinheiro, de capitais, esse chamado branqueamento? Tem que criar medidas internas para detectar as irregularidades, tá? Aqui criar
é determinado pela doutrina que tem que criar aqui medidas internas para detectar, medidas internas de detecção, né? De detecção, ou seja, detecção de quê? Da utilização da instituição para lavagem de dinheiro. Ele tem que conhecer o cliente dele, tá? Então aqui, conheça o seu cliente, tá? Eles chamam de know your customer, né? Customer. Know your customer. Conheça o seu cliente. Então, o que acontece? Quando a gente fala que a lei ela trouxe a reserva legal, mas trouxe toda uma fórmula de quando, como essas instituições devem fazer as comunicações, como essas instituições privadas, todo o sistema financeiro não pode se deixar utilizar para lavar dinheiro, pessoas que fazem vários tipos de depósitos picados e ao longo do tempo tentam despistar, fazem compras, fazem essas pequenas movimentações que eles chamam de smurfings, né? Então, o que acontece? Vários depósitos, pequenos valores, e no final vai ter um grande valor. Aí, nesse caso, nós teremos regras internas dessas instituições para detectar esse tipo de atividade. E nessa regra aí do Know Your Customer, tá? Conheça o seu cliente. A instituição financeira, ela tem que saber o que o cliente dela faz, profissão, tá? Por que está movimentando, tá? Essa quantidade X, se está sendo usado por alguém, tá? Então, o que acontece? Tem que haver esses sistemas internos de detecção e comunicação ao Conselho, ao COAF e registros e controle aí do Banco Central, tá? Então, nós temos aqui agora as chamadas fases da lavagem de dinheiro. Porque a gente não pode esquecer que a gente está fazendo um curso preparatório para concursos, né? Então, vamos aqui no que realmente cai em provas. Essas fases, elas têm alta incidência em provas. São 3 fases. A colocação, a dissimulação e a integração, tá? Então, na colocação, o que acontece? O dinheiro chega e já vão sendo ali aplicadas. Ela se desvincula, é a separação física ali do dinheiro dos autores do crime, tá? E aí o que acontece? Depois existe a dissimulação, a utilização de laranjas, a utilização ali de métodos para dissimular a origem, para se desvincular da origem ilícita, e depois a integração, né? E aí o que acontece? Nesse caso, aí sim a pessoa aparece com um valor aparentemente lícito. Depois dessa volta que se fez nessas 3 fases indicadas aí pelo GAF, pelo Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro, que nós temos aí ligado ao COAF, tá? Que é o Conselho. E nesse caso, nós temos aqui o que eu destaquei pra gente, essas 3 fases que são assim definidas. E trouxe até um dos autores nos quais a gente se baseou aqui para as nossas aulinhas aqui, né? Então, olha só, fase da lavagem de dinheiro. Os autores Vitor Eduardo Gonçalves e José Paulo Júnior descrevem em seu livro de legislação penal, editora Saraiva, tá? Na página 661, que para fins didáticos há um processo, um processo da lavagem em fases, tá? Também indicado lá pelo GAF, né? Pelo Grupo de Ação Financeira de Combate. A primeira fase, que é a colocação, placement, né? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, nessa primeira fase que nós temos, aqui nós temos nessa primeira fase, existe a chamada separação física do dinheiro dos autores do crime. É antecedida pela captação e concentração do dinheiro. Então, existe a captação e aqui existe a colocação. Exemplo aqui, ó. Exemplo dessa primeira fase, aplicação no mercado formal. Tá? Então, aqui, ó. Aplicação no mercado formal. No mercado formal. Aqui, como?
Aqui, depósito em bancos. Então, aqui, o que ele faz? Ele faz depósito em bancos, troca de moedas, troca de moeda estrangeira, euros, dólares, tá? Transferências eletrônicas, para paraísos fiscais, principalmente, né? Aqui, transferências eletrônicas, aquisição de imóveis em nome de terceiros, de joias, imóveis, aquisição de joias, tá? Isso aqui é a primeira fase, a colocação. Aí o que acontece? Depois dessa primeira fase, tá, da colocação, placement, né? Então o que acontece? Desculpa aí meu inglês, né, mas é o placement. Na segunda fase, nós temos a fase da dissimulação, tá? Então, nessa fase da layering, né? Nesta fase, multiplicam-se, aqui tem não é um zerinho não, é um pontinho de interrogação, como travessãozinho aqui, né? Então, o que acontece? Multiplicam-se as transações anteriores por meio de muitas empresas e contas, de modo que se perca a trilha do dinheiro, tá? Então, paper trail, tá? Então, aqui vai ficando difícil de você rastrear, constituindo-se na lavagem propriamente dita, que tem por objetivo fazer com que não se possa identificar a origem ilícita dos valores ou bens. Aqui são as várias transações, né? Aqui nós poderíamos falar sobre as várias transações penais que podem existir. Várias transações múltiplas, né? Várias, múltiplas. Aí começa a se fazer negócio, compra, vende, modifica, tá? Então, nesse caso aqui, quando as entidades, elas fazem essas movimentações, eles chamam até de smurfing, né? Tá aqui. Eles chamam de smurfing. Várias, todas multiplicadas em vários pontos. Aí, nesse caso, pode ser a utilização de vários laranjas também, para depois haver a reunião. A terceira fase, a integration, o dinheiro é empregado em negócios lícitos ou na compra de bens, dificultando ainda mais a investigação, já que o criminoso assume ares de respeitável investidor, atuando conforme as regras do sistema. Aí, nesse caso aqui, tá? Nós já temos essa fase de integração, aí ele já é o próprio dono de algo aparentemente lícito, tá? Segundo o Supremo Tribunal Federal, não há necessidade de se passar por todas as fases, tá? De colocação, de simulação e integração, para que efetivamente exista a infração penal já praticada, consumada pelo sujeito. Então, se ele já está percorrendo o caminho das fases, está fazendo a colocação para depois fazer a dissimulação, para depois voltar e fazer a aplicação aparentemente lícita aí deste capital, aí neste caso nós teremos aí uma não necessidade de apresentar, de fazer o branqueamento do capital, tá? Então, o que acontece? Independentemente de passar pelas três fases, já existe a existência do crime quando se comprova o percurso que ele já está correndo dessa fase, quando ele já está percorrendo as fases. Agora, o que seria o crime propriamente dito? O artigo 1º traz a tipificação especificamente do que seria a lavagem de dinheiro e de capitais. Então, nós temos aqui, artigo 1º da lei. Então, nesse caso aqui, nós temos o artigo 1º é ocultar. Ocultar, gente, é encobrir, sonegar, esconder, né? Então, aqui, encobrir, sonegar, esconder. Ou dissimular, tá? Aqui, dissimular, camuflar, mascarar. Então, aqui, camuflar, mascarar.
a natureza, tá? A natureza que seja em relação à qualidade ou seja em relação à quantidade. A origem, tá? A origem é a fonte, né? Então aqui é a fonte. A localização é a posição física, onde efetivamente está, com quem está, em nome de quem está. Então aqui a localização, que é a posição física, tá? A disposição, tá? Aqui seria a ordem, né? Então aqui a ordem, fazendo depósitos fracionados, por exemplo, os depósitos fracionados, os smurfings. A movimentação, que é a circulação. Então aqui, ocultar, dissimular a natureza, a origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade. A propriedade aqui seria quem é o dono, né? De bens, quando se usa, por exemplo, laranjas. De bens, tá? Móveis ou imóveis, direitos, que seriam aí os títulos, né? E os valores, moedas, provenientes direta ou indiretamente de infração penal, tá? Olha só, aqui é muito interessante porque nós temos um chamado sistema de gerações. O que é isso? Inicialmente, quando se falou mundialmente nessa questão de lavagem de dinheiro de capitais, foi um crime identificado, ligado principalmente ao tráfico de drogas. Aí tinha quem tentasse lavar ou lavasse o dinheiro advindo especificamente de uma infração penal, o tráfico de drogas, tá? Isso aí era o chamado sistema de primeira geração. Só que a nossa lei, desde 1998, tá? Ela já era um sistema de segunda geração. Por quê que era esse sistema de segunda geração? Porque nós trazíamos não só o tráfico de drogas, mas também outros crimes, mas o rol era taxativo, tá? Corrupções, tá? Extorsão mediante sequestro, nesse caso extorsões. Nesse caso nós tínhamos alguns crimes antecedentes, que eram de segunda geração, até 2012, tá? Em 2012, com a lei 12.683, tá? Nós passamos a admitir um sistema de terceira geração. Como assim? Qualquer crime produto de qualquer crime, tá? Não interessa aí se e mais, não é nem qualquer crime, é qualquer infração penal. Então, a infração antecedente pode ser, por exemplo, jogo do bicho, tá? Exploração de jogo de azar, que são contravenções penais. Então, aqui, direto ou indiretamente, de qualquer infração penal, qualquer crime ou contravenção. Tá? Pena, reclusão de 3 a 10 anos e multa, tá? E aí o que acontece? Infração de maior potencial ofensivo, não tem nenhum dos benefícios da Lei 9.099, nem suspensão condicional do processo. Pode ser que exista, depois da pena efetivamente aplicada, algum tipo de benefício pela Lei de Execução Penal ou pelo próprio Código Penal em si. Porém, aqui a multa é cumulada, tá? E praticou a infração, pena mínima de 3 anos. E o sistema de gerações que eu falei com vocês é aquele que é ligado às infrações penais antecedentes, tá? Então, o que acontece? Legislação de primeira geração. Previsão circunscrita a uma infração penal. Legislação de segunda geração. Rol fechado de crimes, que era até de 98 a 2012. Nós tínhamos essa legislação de segunda geração, porque existia um rol fechado. E legislação de terceira geração, né? Então aqui, legislação de terceira geração, rol aberto, que é o nosso, tá? Então essa aqui é adotada pela nossa legislação desde a lei 12.683, que alterou aí em 2012,
para a nossa legislação de terceira geração, ok? No próximo bloco, nós continuaremos aqui com a leitura desse nosso crime e vamos ver as condutas equiparadas e vamos fazer alguns exercícios de fixação, ok? Até o próximo bloco.